Então vamos, hoje nós vamos falar sobre JIT e eu com isso. O que isso vai impactar para a gente, o que isso mexe na nossa vida, qual é exatamente o que a gente pode tirar dessa tecnologia. Antes eu vou me apresentar aqui rapidamente, eu fiz esse videozinho aqui para me apresentar. Meu nome, como vocês sabem, é Ricardo Coelho. Eu trabalho hoje mais na parte de consultoria de investimentos, fora, né, a tecnologia, mas minha formação mesmo é na área de tecnologia. Sou especialista em blockchain, certificado LPI, tenho também a formação em perito forense digital e sou certificado ISO 27001. Mas eu gosto mesmo de fundar a comunidade. Uma delas é o PHP Maranhão, né, aqui em São Luís, a comunidade local, e o GDG São Luís, também são as comunidades assim mais ativas hoje. Mas voltando ao nosso assunto, JIT e eu com isso. Para a gente entender sobre JIT, pessoal, a gente vai ter que voltar um pouquinho para 2015. 2015, quando a gente estava no meio daquele alvoroço da migração do PHP 5 para o PHP 7, que todos nós lembramos com muito carinho, né? Pelo ganho de performance e pelo impacto midiático do PHP desde aquela época, porque foi realmente a maturidade do PHP foi nessa época. Foi quando a gente começou realmente a ter uma linguagem digna de orgulho para todos nós, né? É claro que até hoje tem muita gente que não conhece PHP, né, o PHP 5, PHP 7, que ainda fala muita coisa do PHP, e eles têm toda a razão. O PHP antes da versão 5 era uma linguagem completamente diferente, e ela era muito, muito pobre em vários aspectos. A gente tinha muito mais dor de cabeça do que alegria, né? Mas desde a versão 5, muita coisa foi resolvida, e na versão 7, a partir da versão 7, a coisa foi realmente, ganhou maturidade, ganhou a maioridade, né, do PHP foi a partir da versão 7. E um dos principais motivos, né, disso foi realmente uma reescrita, uma reestruturação de toda a parte de compilação e da engine de interpretação também. E muita coisa, como eu estava falando, né, performance principalmente, que foi o que mais impactou, todas essas questões relacionadas à performance, elas começaram lá com o advento do Opcache. Porque, claro, a gente já tinha cache, né, a gente já tinha o APC, por exemplo. O APC ele já era um cache, mas o Opcache ele fez muita diferença. Foi ele que realmente trouxe para nós um ganho muito, muito, muito grande. Porque até então, o código ele era sempre cacheado naquela execução, né? E nas execuções paralelas, você não tinha essa comunicação que veio com o Opcache. Então, o Opcache ele já introduziu aí um grande ganho de performance para o PHP de uma maneira geral. Né? Desde o 5.5, que foi... Na verdade, desde o 5.2 você já podia ter o Opcache, mas ele era uma extensão Pickle. Você tinha que usar o Pickle para instalar. E a partir da versão 5.5, ele já vinha como uma extensão nativa, distribuída dentro do bundle, né, do PHP, e você já conseguia utilizar de uma maneira bem mais simples, só ativando lá a extensão. Então, desde a 5.5 que a gente teve esse ganho já notável, mas o verdadeiro impacto, a verdadeira transformação, né, e o que realmente fez diferença para todos nós foi na migração do PHP 5 para o 7, a gente teve um ganho aí violentíssimo de performance, e vamos entender então por quê, né? Para a gente falar sobre essas otimizações do PHP 7, para poder chegar no JIT, no PHP 8, a gente vai ter que voltar ainda um pouquinho mais e entender como é que é a dinâmica, né, do Opcache, que ela é importante para a gente poder chegar no JIT. Então, o Opcache, ele é o quê? Como é que ele funciona? Você tem um código, eu vou ser bem, aqui, bem menos técnico, tá, pessoal? Porque eu não sei como é que está o nível de todo mundo aí, mas tudo bem. Quem já sabe, reforça, quem não sabe, acompanha. Então, você tem um código que é em linguagem de seres humanos aí, o nosso famoso código-fonte. Então, você tem lá o código-fonte, e ele vai passar pelo interpretador do PHP, e aqui que tem duas funções principais, né? A primeira é compilar isso num código intermediário, ou interpretação, ou uma representação intermediária, que é o nosso famoso IR, né? Quem trabalha com compiladores aí sabe que
quem vem do Java também, né? Lá eles chamam de bytecode, aqui a gente chama de opcode. Então, o opcode, ele é um código que é um código que representa a intenção do nosso código. Quais são as ações? Se eu quero gravar uma variável, um valor numa variável, se eu quero chamar uma função, o que eu quero fazer? Então, a intenção do meu código, aquela que eu escrevo lá em PHP, ela é convertida para um código intermediário, uma representação intermediária dessa minha intenção, chamada de opcode. Tá? Então, o que mudou é que o Opcache começou a fazer o cache desse opcode. A gente começou a guardar o código cacheado nessa IR, nessa representação intermediária, em opcode. E aí, depois, isso volta para o interpretador, isso volta para a engine, para fazer efetivamente a interpretação desse opcode. Então, o código que é interpretado não é o código fonte em PHP, ele não vai lendo linha a linha e interpretando aquela linha. Antes de fazer a interpretação, ele faz uma compilação intermediária para esse opcode e é ela que vai ser efetivamente interpretada. Aí você pode perguntar, Ricardo, interpretar isso é efetivamente transformar esse opcode em linguagem de máquina, para que a CPU possa rodar, correto? Correto. Por que a gente tem esse passo intermediário? Por que a gente não faz o troço, né? Você pode estar se perguntando, direto em linguagem de máquina. Porque aqui você vai ver que eu coloquei no slide CPU. Então, CPU é quem vai rodar, mas CPU não é uma coisa só. CPU, na verdade, pode ser uma miríade, um monte de arquitetura diferente. Pode ser ARM, pode ser MIPS, pode ser PPC, pode ser x86, 32 bits, pode ser 64 bits, pode ser um monte de coisa. Então, para que eu não tenha várias versões dessa engine, o que eu faço? Eu tenho uma versão que é única, que é do PHP, que converte isso em opcode. E aí, uma segunda etapazinha, que é o interpretador, que é quem efetivamente eu mudo para adequar a cada arquitetura de processador, tá? É mais fácil de manter, é mais fácil de atualizar, é mais fácil de encontrar problema, de debugar. É por isso que tem essa IR, essa representação intermediária. É feita em 2 passos para isso, tá? Mas então, então, o que o PHP 7 trouxe para nós, já que desde o 5 a gente já tinha Opcache e essa coisa já tinha dado algum tipo de vantagem para nós em termos de performance. O que aconteceu foi que no advento do PHP 7, a gente começou a ter exatamente a mesma coisa. No início era LLVM, tá? No início. Depois ela foi mudada para alguma coisa baseada em Lua, que eu não me lembro agora. Hoje é usada uma baseada em Lua, tá? Para fazer. Mas é exatamente isso, tá? Então, o que a gente começou a fazer agora? Depois disso, na migração, o nosso ganho de performance foi um ganho de otimização de código, principalmente fazendo rotinas de escape analysis, de análise de escape. A principal dela, porque aqui eu não quero também descer muito tecnicamente, mas eu vou falar de uma otimização específica chamada DCE, que é um tipo de análise, né? DCE vai de Dead Code Elimination, eliminação de código morto, né? E aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês. Esse é o primeiro exemplo. Você está vendo aqui que eu tenho uma tal de variável, nova variável aqui, que recebe um valor. E em seguida, eu tenho um condicional. Esse condicional, é um if, ele só tem 2 saídas, né? Dois ramos possíveis. Ou a nova variável vai receber uma string true, ou verdadeiro, ou ela vai receber uma string falso. Ora, se eu tenho 2 saídas e fatalmente nova variável vai ser ou essa string ou essa string, não faz sentido eu inicializar essa variável, certo? Então, isso é o que a gente chama de dead code. Isso é um código morto, é um código que não faz diferença, ele não acrescenta nada para o resultado final, porque eu seto essa variável, 5 milissegundos depois eu mudo o valor dela, tá? Existem casos em que isso faz sentido, tá? Eu setar a variável e depois trocar o valor, que é o caso aqui do lado direito. É o mesmo código, mas eu removi ali essa coisa dessa atribuição aí perdida e já taquei direto um dos valores. Ó, o valor é falso. Essa variável vai receber falso. Se a minha condição for verdadeira, então eu troco. Por que esse código é diferente do outro? Por que aqui não tem problema eu reescrever? Porque aqui eu estou
tendo esse custo da reescrita, mas eu tenho um benefício muito grande em troca disso, que é o quê? Apesar de eu estar fazendo uma reescrita, aquela bifurcação de código que eu tinha 2 outcomes possíveis, eu não tenho mais. Agora eu tenho um único fluxo de execução, e isso é bom, isso é mais fácil de manter, tanto para nós quanto para o interpretador, porque ele não tem que fazer agora. Imagina, ele tem que analisar todas as possíveis bifurcações do código para fazer uma otimização. Aqui, ele não precisa mais fazer isso, ele tem um único fluxo. Então, aquele código da esquerda, ele é exatamente idêntico ao código da direita, mas o da direita é mais fácil de ler, é mais fácil de otimizar, e ele já está, de certa forma, otimizado, porque a gente já tirou algum código morto. Detalhe, essa é uma otimização feita pelo programador. Tá? Então, a otimização que o PHP 7 trouxe para nós, ela não tem absolutamente nada de anormal. Qualquer pessoa que tenha uma dedicação um pouco maior para analisar o código, pensar uma nova maneira de fazer, consegue simplificar o código desse jeito. Tá? Então, o PHP 7, o que ele trouxe para nós foi... eu vou mostrar aqui o outro exemplo. Ó, por exemplo, perdão, aqui eu tenho uma função, f de x, que faz um monte de coisa e retorna o próprio x. Né? Então, se eu passo para essa função um valor só para receber esse valor de volta, eu posso muito bem eliminar essa função completamente. Eu posso simplesmente apagar essa função e fazer o meu eco ali direto na variável que eu estou passando. Entendeu? Então, essa é uma função que ela não faz diferença no meu código. Se ela não existir, não é que se ela não existir o meu código pior, não, o meu código melhora se ela não existir. Certo? Eu tenho menos código para compilar, eu tenho menos código para verificar, para fazer profiling, para monitorar, menos código para manter enquanto programador. Mas, de novo, todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês são otimizações que o próprio programador poderia fazer. E quando o programador não faz, aí o PHP 7 faz. Então, legal, entendi. O que o PHP 7 fez, então, foi eliminar. Mas por que se trouxe toda essa briga para melhorar o código, né? Para fazer esse tipo de otimização? Porque eu não sei quantos de vocês estão cientes, mas a ideia do JIT era ser implementada e entregue ainda na versão 7. Então, a ideia inicial era que o PHP 7 já viesse com JIT, né? E por que não veio? Vocês conhecem, né, estão familiarizados, claro, com o princípio de Pareto, né, que diz que 20% do esforço é responsável por 80% do resultado. Quando se terminou de fazer essa otimização do código, o que se viu? Se viu que códigos em PHP do mundo real, códigos que estão rodando nos servidores aí pelo mundo, começaram a apresentar um ganho de performance assim, absurdo. Por exemplo, aplicações Drupal, em média 200%, Magento, em média 300%, WordPress, em média 400%. Existem casos de otimizações de 10 vezes, e mais do que consumo de processador, o que você tem é uma redução brutal no consumo de memória, também, em alguns casos, de 90% de consumo de memória. Ou seja, ninguém esperava que tivesse tanto código ruim, né, na internet. Claro, os detratores do PHP, sim, eles esperavam. Por quê? E é fácil de entender. Tem muito código que veio do PHP 3, que veio do PHP 4, e alguns códigos ruins do PHP 5 que a gente acabou de falar aqui. PHP sempre foi famoso por ter uma baixa barreira de entrada, ou seja, para você começar a trabalhar com PHP, você não precisa ser especialista em PHP. Ele é muito complacente com a gente. Mesmo que a gente erre, ele tenta ali corrigir para nós, ele tenta entender o que a gente quis dizer e faz, né? Então, isso, no início, foi muito positivo para o PHP, porque muita gente começou a programar em PHP e conseguir entregar rápido as coisas. Né? Hoje, para a gente pegar projetos grandes, isso não cabe, não dá para fazer esse tipo de coisa, porque você fica aí com um débito técnico muito grande. Então, a partir da versão 5, o PHP começou a se aproximar, e agora na 7 e na 8, muito mais, começou a se aproximar de linguagens que são estritas, linguagens que são bem, vamos dizer assim, exigentes com o programador. A gente tem que fazer o código direito, senão o troço não funciona. Né? Então, claro, é sempre opcional, né? A PHP, você pode ligar tipo, pode, mas pode desligar também.
Mas é uma coisa que a gente está caminhando, a gente vai terminar chegando lá, né? É um movimento natural da linguagem para a linguagem ser uma linguagem segura, rápida, eficiente, performática. E a gente está vendo o resultado disso. No momento em que a gente limpa o código, a gente tem esse tipo de ganho, esse tipo de aumento, né? Então, Ricardo, você está me dizendo basicamente que quanto pior o código, melhor o resultado na migração do PHP 7. Não sou eu que estou dizendo isso para você. Quem está chamando seu código de lixo não sou eu. Quem chamou o código de lixo foi o próprio Rasmus, né? Então, quem tem acesso, tem vários vídeos, essa palestra ele rodou aí, o mundo inteiro dando essa palestra, ele deu aqui para a gente também no PHPest, na edição que teve aqui em São Luís. Ele disse isso, então, se você está me dizendo que você migrou para o PHP 7, teu código agora é muito mais rápido, parabéns, seu código é uma porcaria. Né? E, de fato, se você for parar para pensar, ora, se a eliminação de código ruim acelerou minha aplicação, cara, eu tenho, né, quanto mais código ruim, mais rápido a aplicação. A aplicação aumentou muito, né? Então, essa é a hora, tá, pessoal? Eu não sei quantos de vocês ainda estão usando PHP 5, não deviam estar usando PHP 5 mais. Primeiro porque, além de todos esses ganhos de performance que eu estou colocando e de consumo de memória, nós estamos com o PHP 7.2 saindo já, atingindo o fim da vida útil, tá? Então não faz sentido mais você estar numa versão tão antiga. Ricardo, mas assim, olha, é código legado, né? Como código que eu para mexer dá trabalho e tal. Gente, ó, isso funcionou até aqui, né? Mas uma hora, esse código ele começa a ser mais caro de manter ficando nessa versão do que de migrar. E basicamente essa linha que você precisa argumentar se você trabalha numa empresa que não quer investir nessa migração, tá? É necessário fazer, o ganho de performance vale a pena. Nós estamos falando aqui de dinheiro, gente. Eu não sei também, né, quem que roda on-premise, quem que roda nos servidores próprios, quem que está rodando aqui em AWS, em DigitalOcean, em Vultr. Mas uma coisa importante de falar, máquinas com PHP 7 podem ser menores. Então, você não precisa do melhor processador, você não precisa de mais memória, você consegue rodar na Amazon numa instância menor, você consegue rodar na DigitalOcean com um droplet menor. Outra, você não precisa de tantos droplets ou tantas máquinas, tantas instâncias. Você pode reduzir o número de instâncias. Isso é dinheiro. Então, se você consegue mostrar que isso é dinheiro, essa migração vai economizar dinheiro no longo prazo, você consegue vender essa ideia dentro da sua empresa, né? Se é o caso aí de você estar com essa dificuldade. Mas a gente entendeu isso, né? Mas então por que? Vamos voltar para o PHP 8, né? Que é o nosso interesse aqui. Por que só agora no PHP 8? Por que então que a gente não fez a implantação do JIT lá no PHP 7 como estava programado de início? Bom, como eu disse, princípio de Pareto. Se eu estou tendo, com esse esforço da otimização do código, eu já tenho resultados tão impactantes, né? Se eu já tenho um ganho de performance tão grande, com, vamos dizer, o que seria os 20%, né, do esforço, porque não se enganem, JIT é o grande esforço desse negócio. Né? É claro que as otimizações, elas continuaram acontecendo, até do PHP 7.2, muito código que ele não conseguia eliminar, o 7.3 foi lá e eliminou, tá? A engine ficou melhor, ficou mais rápido, ficou mais esperta em identificar esse tipo de coisa. Se você desse muita volta no código, ele não conseguia pegar. O PHP 7.3 é violentamente mais sagaz em termos de identificar esses laços, essas dobradinhas aí e fazer a otimização. Mas por que então não entregou lá? Por isso. Ora, se eu já estou com um ganho de performance gigantesco, sem precisar fazer 80% do trabalho, vamos lançar assim, né? É uma opção super inteligente, porque você consegue entregar performance agora, você consegue entregar consumo baixo de memória agora para o mercado. Um mercado que, como eu disse, é dinheiro, né, gente? É dinheiro, não tem o que fazer. Então, quanto antes eu conseguir economizar, melhor. Tá? E foi esse o pensamento ali do time, quando fez esse lançamento sem o JIT na versão 7 do PHP. E aí você pode me perguntar agora, tá, então isso não é válido ainda hoje, por que colocar o JIT agora no PHP 8? Não já tá bom, né? E aí eu falo, bom, JIT, gente,
Vamos abrir um parêntese. Você não gostou de ter ganho de performance da PHP 5 para PHP 7? Todo mundo gostou. A gente se acostuma mal com coisa boa. Então, a ideia aqui é seguir aumentando a performance, é seguir melhorando a velocidade, é seguir reduzindo o consumo de memória. Essa é a ideia. E é claro, se meu código já está otimizado, o meu código, né, na userland, se o código-fonte já está super otimizado, não tem mais o que eu possa fazer ali. Eu não tenho mais como melhorar ainda esse código. O código já está super otimizado. Então, a única forma de entregar algum incremento de performance é realmente adotando o JIT, como era na ideia original. Né? Ninguém se esquivou e falou, não, vamos implementar JIT agora. E JIT, que eu não sei se tem alguém ainda que está na dúvida, mas JIT, pessoal, é just in time, ou seja, é uma compilação feita no momento da execução. Né? Mas não é o que a gente estava falando ali, nós vamos ver que tem uma diferençazinha, né? Tem uma diferençazinha básica aí, que eu vou mostrar para vocês. Mas aí pergunta, tá, a gente teve então, naquela primeira parte da otimização, ganhos de 200, 300, 400%. JIT vai me entregar 200, 300, 400%? Aí eu só posso dizer para você, depende. Porque eu vou mostrar aqui para vocês, esse vídeo, tem ele completo nesse link aí em cima, tá? Então, se você quiser acessar, tem o vídeo completo. Aqui eu adiantei esse vídeo. Isso aqui é uma renderização de fractal. Você está vendo que as duas imagens elas estão em momentos distintos. A imagem da esquerda, ela já passou bastante tempo renderizando. Eu cortei tudo isso para ficar mais rápido aqui. E ela já está num zoom de 15 vezes. Tá? Ela começou também vermelhinha, igual essa imagem da direita, que está com zoom 1.3. E ela renderizou, demorou bastante tempo para chegar aqui nesse zoom de 15 vezes. Eu vou botar o vídeo para rodar, e o que você vai ver? Você vai ver a imagem da direita ultrapassando o estado de renderização da imagem da esquerda e terminando a renderização antes da imagem da esquerda. Vamos ver. Então eu tenho ali PHP 7 e o PHP 8 com o JIT, uma renderização tão mais rápida que ali nós estamos falando de 4 frames por segundo do lado esquerdo, que acabou agora, e do lado direito 19.4 frames por segundo, que é um ganho de 500%. Tá? Então, então quer dizer que a gente pode esperar um ganho de 500% no nosso código? Não é bem assim. Tá? A compilação, como vocês bem sabem, eu imagino, significa o quê? Transformar esse código aí, código-fonte, em linguagem de máquina, né? Bits e bytes, uns e zeros. E como a gente estava falando mais cedo, nós temos dois tipos de classes, né, de engines. Uma que é interpretada, uma que interpreta o código, que é o caso nosso aqui do PHP, e outra que compila. Bom, claro, todas compilam, tá, pessoal? Todas compilam. A diferença aqui, por que a gente chama de interpretado e compilado? É porque interpretado é o que a gente chama de compilação just in time. Né? E a compilada é a compilação ahead of time, ou seja, antes do tempo. Primeiro eu compilo tudo, para daí eu começar a rodar. E na interpretada, não. Eu começo rodando e vou compilando só o que eu preciso. Tá? Então, a gente já tem just in time. Estou confuso, Ricardo, estou confuso. Olha, a gente sempre compila na hora de rodar no PHP. Mas o que a gente chama de JIT, especificamente, é uma categoria diferente de compilação de just in time que a gente vai ver agora. Como é que ela funciona? Quando eu começo a rodar o meu código, eu estou fazendo aquele processo. Compilo em opcode, e daí o interpretador compila o opcode em código de máquina, como a gente viu mais cedo. E aí eu tenho, dentro da engine ali, no ecossistema da engine, um monitor, que a gente chama de profiler também. E a ideia desse cara é ficar, lógico, como o nome diz, monitorando a execução desse código. Ele fica vendo quantas vezes aquele ramo de execução, veja, o ramo de execução, né? Ou seja, essa função chama essa, que chama essa, e o parâmetro é inteiro, o parâmetro é float, e aqui vai uma classe, um objeto da classe fulana de tal. Esse ramo de execução, ele é contado, quantas vezes ele acontece. Quando esse ramo de execução, ele acontece algumas vezes, a gente diz que esse é um código que se tornou um código morno, é um código que está aquecendo, ele está ficando código mais quente a cada momento. Quanto mais ele é rodado, até que chega um ponto que ele se torna código quente. E o código quente, ele vai
ser otimizado. Então, a grande diferença da compilação convencional para a compilação JIT no PHP é a otimização e compilação em código de máquina do código quente. Como assim? Esse é o slide que a gente tinha visto antes, né? Então, o código PHP vira opcache. Se o código já estiver em opcache, eu já eliminei aqui a parte dessa primeira compilação, porque ele já está cacheado, ganho do opcache. E aí, depois ele é interpretado, ou seja, compilado para linguagem de máquina e roda na minha plataforma. A diferença do JIT é essa aqui, ó. É que ao invés de eu arquivar lá no meu opcache, de eu guardar no meu opcache apenas o código na representação intermediária, o opcode, eu passo a cachear também o código em linguagem de máquina. Todo código que se torna quente passa a compor o cache. Ele é guardado também lá no cache do opcache. Essa é a diferença do JIT aqui. Eu não sei se está saindo para vocês aí, mas já está começando a me incomodar aqui que eu esqueci o WhatsApp aberto. Deixa eu fechar ele aqui rapidinho. Certo, pessoal? Então, assim, ó, quando o código se torna quente, eu começo a guardar isso. Em quais casos a otimização usando o JIT vai gerar maiores ganhos de performance? Vamos falar. Vou mostrar exatamente isso para vocês, tá? Mas antes eu quero mostrar um exemplo, tá? Para a gente entender primeiro essa dinâmica aqui, essa dinâmica do JIT, tá? Então, eu vou fazer isso usando aqui um exemplo. Aí aqui eu falei para vocês que a gente ia usar um pouquinho de Docker, porque eu não instalei o PHP 8 na minha máquina, não estou usando na minha máquina. Quer dizer, na verdade, eu raramente instalo as coisas na minha máquina, né? Ultimamente eu tenho usado o Docker, no caso Podman, né? Porque o Docker já... Bom, eu rodo sempre as coisas com Docker, que a gente chama de Power Tools, né? Power Tool é quando você... Se tem alguém aí, a galera do Docker, tá? Eu vou falar rapidamente aqui do Docker, e não me atirem pedras, tá? Eu estou só tentando ser didático aqui. O Docker, imagina o seguinte, o que esse comando aí está dizendo para mim? Eu vou iniciar um container, e aqui é a parte que eu me permito uma licença poética. Vamos imaginar um container como se fosse uma máquina virtual, tá? Como se fosse um outro computador que eu vou fazer um SSH para dentro dele. E aqui o que eu estou fazendo é iniciando. O Docker Run, ele vai iniciar um container para mim. E o container, pessoal, ele é uma instância de uma imagem, né? Então eu tenho uma imagem, eu vou instanciar, eu vou criar uma cópia dela e rodar, certo? Então o que eu estou dizendo com esse comando é o seguinte, eu vou rodar um container, --rm é uma opção para remover esse container quando eu sair dele. Eu mando ele rodar, então ele está aqui a imagem, ele cria uma cópia, faz o que ele tem que fazer e depois ele é eliminado. Se eu não coloco esse --rm que vocês estão vendo aí, cada vez que eu rodo o container com Docker Run, ele vai criar um container novo para mim, eu vou ficar com um monte de container na minha máquina, eu não gosto disso. Então eu boto o --rm para isso, para rodar e depois morrer. E aí eu informo para ele que a imagem que eu quero é a imagem PHP 800 CLI. Essa é uma imagem oficial, lá do Docker Hub. Como é que eu sei que é oficial? Porque não tem ali antes nada /PHP. Alguma coisa /PHP é uma configuração especial, é uma imagem particular do PHP que alguém fez, que é esse alguém antes da barra. Deixa eu mostrar aqui para vocês que é melhor. Então, se eu tivesse aqui assim, ó, Docker, run, --rm, colocasse aqui next /PHP, pode ter certeza que isso aqui era uma imagem lá da Next, tá? A Next, que é a nossa empresa aqui. Então, não é isso que está acontecendo. Quando eu não tenho essa primeira etapazinha aqui, ó, significa que o meu código é baseado numa imagem oficial que está lá no Docker Hub. O que vem depois dos dois pontos é a versão. E aqui eu tenho várias versões, né? Aqui eu posso... eu quero rodar um 748. Tá aqui, ó. Pronto, estou rodando o CLI do 748. Eu quero rodar ele com Apache. Legal, já vem o Apache com o PHP. Eu quero rodar ele FPM. Show de bola, tá aqui, ó. Versão FPM do PHP. Então aqui, você vai baixar essas imagens e elas vão ficar no seu HD. Eu já baixei essa aqui, então vocês não vão ver download, que é até para acelerar aqui a nossa dinâmica, tá? Mas eu não quero Apache, eu não quero FPM, eu quero a versão CLI, eu quero o PHP da linha de comando, porque ele já basta aqui para o que a gente quer fazer. Então eu vou rodar nesse container o quê? Que código que eu vou rodar lá? Eu quero que ele rode isso aqui, ó, PHP-V. Que vocês, PHPeiros de plantão, sabem que vai me dar a versão do PHP, tá?
Então, isso aqui, o que ele fez? Ele iniciou um container baseado nessa imagem, que eu já tinha baixado, e quando ele rodou, ele disparou o PHP com a opção "-v". E o que o PHP-v faz? Devolve para mim a versão. Ó, vê, o meu PHP local aqui que eu instalei na minha máquina é o PHP 748. Ó. Então, eu tenho o CLI 748 na minha máquina, mas se eu quiser o 8, eu não preciso deixar de usar a 74, eu não preciso substituir, eu não preciso bagunçar, às vezes, com as dependências que eu tenho na minha máquina aqui. Certo? Então, para evitar essa confusão toda, Docker. Por isso que a gente está usando ele. Apesar de ser um pouquinho mais complicado aqui para nós, mas é bem tranquilo. Uma outra coisa que eu posso fazer é dizer assim, ó, eu quero rodar um bash, ou seja, eu quero um shell nessa máquina, tá? Então, se eu der um enter aqui, vocês vão ver o seguinte, ele criou o container, rodou o bash e encerrou. Eu não consegui entrar. Por quê? Eu esqueci de pedir para ele criar para mim um terminal. Eu preciso pedir para ele criar um terminal, senão eu não consigo interagir com esse shell. E eu preciso também que ele me dê esse terminal de maneira interativa. Eu preciso falar com esse terminal, eu preciso digitar para ele. Se eu colocar aquele "-ti" ali, aí você vai ver que ele vai me entregar, então, de novo, como se fosse uma máquina virtual que eu fiz um SSH para dentro dela. Tá? Então, eu estou agora rodando num bash nesse container. Então, se eu fizer um "-v" aqui, vocês vão ver que eu estou aqui ó, no PHP 8. Tá? Então, só um único detalhe antes, para a gente entender. Quando eu baixo essa imagem ela não vem com o opcache ativo. Vou provar para vocês. "-a" aqui, para dar um shell interativo. Se eu rodar aqui um get, opcache get status, você vai ver que ele vai gritar um errinho aqui para mim, tá? Então ele vai... Opa, ele está reclamando aqui de um erro, que essa função não existe, porque a extensão opcache não está ativa, tá? Então, no Docker, nas imagens Docker, para você ativar uma extensão, você faz docker php xt enable, e aí você diz o nome da extensão que você quer, opcache. Tá? Então, depois que eu faço isso, deixa eu, ao invés de eu fazer um "-a", deixa eu fazer isso aqui que é mais fácil. Eu vou dar aqui um opcache, get status de novo, e vou type para PHP. Eu vou mandar isso aqui para o PHP. Olha lá, nenhum erro, tá? Então, se eu fizer isso aqui... Ah, outra coisa interessante. Lembra que eu falei que eu usei a opção "-rm"? Se eu fechar e entrar de novo, e rodar novamente esse comando aqui que eu acabei de rodar, ó, ele dá erro. Se eu mandar ativar de novo... Olha lá. Vou mandar ativar de novo. Nossa, tá ruim aqui, peraí. Docker, PHP, enable, opcache. Ativei. Vou mandar rodar de novo. Agora não deu erro, tá? Então, só para você ver o seguinte, toda vez que eu sair, ele destrói o container que eu acabei de ativar a extensão. Então, toda vez que eu entro no container, eu preciso ativar de novo essa extensão, tá bom? Então, isso é um troço meio chato, né? A forma de você resolver isso é criando a sua própria imagem, baseada nessa imagem que tem aqui, tá? Isso é um troço relativamente simples de se fazer. Eu vou mostrar aqui para você, mas a gente nem vai usar isso agora, não. Eu vou só para mostrar mesmo para vocês aqui. Então, o que você faz, basicamente, é criar um Dockerfile aqui, e nesse Dockerfile você diz assim, eu quero me basear na imagem PHP 800 CLI. Baseado nessa imagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o comando docker php xt enable opcache. Então, quando você faz isso, então eu tenho esse Dockerfile aí, eu mando compilar esse cara, né? Eu vou fazer um build, ou seja, eu vou criar uma imagem baseada nesse Dockerfile. Então, docker build, nesse diretório atual aqui, ele sempre vai buscar o arquivo de nome Dockerfile. Se você quiser mudar, você pode usar assim, ó, outro nome, tá? Não é o caso aqui. Então, e vou dar um nome para essa imagem. Eu vou chamar ela de PHP 8 JIT. Então, vou buildar ela aqui. Ela pegou aquela imagem original, rodou esse comando e criou uma nova imagem. E nessa nova imagem, se eu der um run nela agora, né, se eu rodar aqui ela agora, PHP 8 JIT, bash, exatamente como eu fiz na outra, só que agora é a minha imagem que eu acabei de criar, nessa imagem aqui, eu não tenho mais aquele erro, opcache, get status,
Então, só para a gente entender, ó, nessa aqui, ele está sempre ativo, porque eu posso destruir, criar de novo, já está ativo, tá bom? Uma outra coisa importante de se falar é que não basta ativar o opcache. A gente tem que ter um PHP-in assim, ó, que reserve algum buffer para o JIT. Enquanto eu não tiver um buffer reservado para o JIT, eu não tenho, eu não vou ter o JIT ativado, tá? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer no nosso Dockerfile, para ficar mais fácil aqui, é a gente copiar esse cara, esse PHP-in, lá no diretório onde o PHP-in é lido, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, que esse diretório, ele é aqui, ó, o SR local etc PHP. Aqui você tem já um PHP-in development e um PHP-in production, que são dois templates para desenvolvimento e produção. Tá? Você pode copiar os dois, você pode copiar e adicionar essa linha. A gente não precisa fazer isso aqui. Aqui, basicamente, eu vou copiar esse PHP-in que eu tenho aqui, né, no meu host, aqui local, ao SR local, etc, com o nome lá, PHP, com o nome de PHP, não precisa, só isso aqui. Para PHP ele vai manter o mesmo nome. Se quisesse trocar o nome, eu podia botar aqui. Então, com essas três linhas aí, eu vou dar um build de novo. Com essas três linhas, agora sim, eu tenho uma imagem, PHP 8, que está com o JIT habilitado, o Opcache enabled, e o JIT está habilitado, tá bom? Mas, nós não vamos focar nisso agora não, tá? Nós não vamos nos preocupar com esse cara, não. Na verdade, eu vou usar a imagem original mesmo, que aí fica mais fácil para vocês fazerem aí. E eu tenho aqui, além desse Dockerfile que a gente acabou de criar, eu tenho um projetinho que eu criei, pessoal, aqui, só para a gente poder fazer uns testes. Esse projetinho, ele está no JIT, eu vou deixar o endereço para vocês. Inclusive, vocês podem baixar agora e fazer junto, se quiserem. A peça fundamental é esse Mandelbrot aqui, que é aquele mesmo fractal que a gente viu ali, né, gráfico, só que esse aqui está implementando em modo texto. Não fui eu que criei, tá? Eu peguei daqui, é um dos artigos bem legais que tem sobre JIT, ele tem isso. Você pode printar agora, ou se quiser, no final dos slides, que eu também vou passar... eu esqueci, né, gente, de passar Nossa, vocês nem me lembraram. Eu esqueci, no final tem lá também, deixa eu ver aqui como que ele ficou aqui. Anyone, Programming, Publish Date agora. Caramba, esqueci de... Vamos lá. Salvar. Então tá aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o endereço. Pessoal, o endereço está aqui, ó. Quem quiser acompanhar, os slides estão nesse endereço aí, tá bom? E a gente, nesse momento, tá no slide... Ó, vocês não vão passar na minha frente, não, para não estragar a surpresa, hein? Aqui a gente está agora no slide... Que slide que é esse aqui? 28. O slide 28, tá? Então, vocês podem ver aqui o slide 28, que é esse. Aqui é navegação slide 28. Tá, então, quem quiser acessar, pode ir nesse endereço aí, que vocês já vão ver o slide que eu estou falando, que é esse aqui. Cadê? Vamos voltar. Então, eu tenho PHP-V, aí eu tenho o bash, né, que a gente entrou no container, e aí eu tenho esse exemplo, que foi o exemplo que a gente rodou aqui, que é o slide 28. Então, eu tenho aqui, ó, docker run, rodei o bash, mandei rodar o get status e ele deu erro, aí a gente ativou o opcache e ele passou. Tá? Então, o próximo teste que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Vocês podem baixar esse projeto que eu estou rodando aqui, nesse endereço aí, bit.ly/dit/soul/what, git-soul-what. Então, você pode baixar esse projeto aí, descompactar, dar um zip nele, e esse projeto tem exatamente os arquivos que você está vendo aqui, exceto pelo Dockerfile, que eu acabei de criar aqui, que eu posso subir também, não é problema. Tá? Mas é basicamente isso. E isso está nesse endereço aqui, tá? Esse slide, para você pegar o endereço lá do git-soul-what. Mas o que nós vamos fazer é esse último comandinho aí, tá? Nós vamos agora
fazer um negócio um pouquinho diferente. O que eu quero fazer? Eu quero repetir aquele Docker Run RM, -t, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar esse diretório que eu estou aqui agora, esse diretório aqui com esse projeto, eu vou dizer o seguinte, ó, esse projeto, ele vai estar disponível para mim lá dentro do container, então, meu diretório atual, né, ele vai estar, dois pontos é para separar, diretório aqui fora e diretório lá dentro. Então, o diretório aqui fora é o diretório atual, né? Não sei se vocês estão acostumados com, mas $pwd mostra o meu diretório, tá? Mostra o diretório que eu estou aqui. Então, o que eu vou fazer é docker run, -rm, -t, ou ti, tanto faz, e eu vou fazer -v, ou seja, montar um volume. Eu vou montar o meu diretório atual lá em /app, tá? Eu vou pegar esse diretório e vou montar lá em /app. Como eu não vou rodar esse cara na nossa imagem nova, eu vou rodar na imagem antiga, né, na imagem original, oficial, eu vou montar um segundo volume que é para jogar o nosso PHPIN lá dentro, tá? Então, eu vou de novo pegar aqui o diretório local, /php.ini, que é o arquivo PHPIN que tem aqui, e eu vou montar esse cara lá dentro em USR local, etc, PHP, como a gente viu antes, php.ini. Eu vou pegar esse arquivo e vou disponibilizar esse arquivo lá dentro, nessa localização, nessa localidade. E aí, um negócio que eu vou explicar em seguida, eu vou abrir uma porta 80 local para a porta 80 de dentro do meu container. Aqui pode ser qualquer porta, tá, pessoal? Pode ser qualquer porta. Estou botando 80 porque é porta padrão. Ricardo, esse é um PHP CLI, não tem Apache rodando lá dentro. Tá, tudo bem. Vamos só colocar por enquanto, depois eu explico o que eu vou fazer. Vou rodar quem? Uma instância de quem? Eu vou rodar uma instância do meu PHP 8, né? No meu PHP 800-CLI, que é a imagem que eu vou usar como padrão, e lá dentro eu vou rodar um bash. Então eu vou iniciar esse cara rodando um bash, que é basicamente o que a gente tem feito. Só que agora, abrindo a porta 80 e montando essas duas localizações. Vamos lá, Enter. Tá, então eu estou de novo aqui, mais uma vez, deixa eu fazer aqui aquele testezinho lá, ver que a gente, opcache, getStatus, a gente vai ver que esse cara aqui, ele não está ativo ainda, apesar do meu PHPIN já estar montado, o opcache não está ativo, então, mas eu quero rodar para vocês, é isso aqui, ó. Lembra que eu montei em /app, aquele Mandelbrot lá? Esse run é um script que chama essa classe, tá? Então eu vou rodar aqui, php, /app, /run, php, ó. Então aqui, ele fez o desenho do Mandelbrot, do fractal, em modo texto, tá? Bem legal, bem bacana, e vocês viram que demora pra caramba para rodar, né? O que nós vamos fazer, então? Eu vou, agora, com esse cara aqui, eu vou deixar ele rodando, vou deixar ele aqui rodando, tá? E eu vou abrir uma outra janelinha de terminal. Então, eu tô com ele aqui, mas eu vou fazer o quê? Eu vou aqui em app, pessoal, lembra que eu falei para vocês? A gente tem o PHP CLI, mas o PHP CLI, ele tem um server de desenvolvimento, com -s. Aqui, lembra, na sua máquina você colocaria um localhost, alguma coisa assim. Aqui não adianta pôr localhost, porque lembra, essa conexão vem de fora, ela vem de fora dessa máquina. Tá? Eu vou conectar do meu host, que é o meu notebook, dentro do container. E por isso, o meu container, da ótica dele, essa conexão vem de fora. Tá? Então, por isso, não adianta usar localhost. Eu tenho que usar 0000, tenho que fazer o bind de todas as interfaces. E eu vou ouvir na porta 80. Por quê? Lembra que eu falei? Primeiro valor é porta de fora. Segundo valor, porta de dentro. No volume, primeiro valor, diretório de fora. Segundo valor, depois do 2 pontos, diretório de dentro. Então, como eu compartilhei, né, eu mapeei a porta 80 do container para a porta 80 do meu notebook, eu vou ouvir o container na porta 80, que é ela que está mapeada. E vou dizer o seguinte, /app é a minha raiz, tá? /app é a minha raiz. Então, eu subi aqui um servidor de desenvolvimento, né? Um mini Apache aí para mini Nginx, para quem quiser interpretar assim. E aqui, eu estou no meu host, eu estou na minha máquina. Como é que eu conecto dentro do container? Né? Lembra que o comando era mapeando a porta 80 do meu notebook para a porta 80 do container. Então, se eu quiser falar com a porta 80 do container,
basta eu falar com a porta 80 do meu notebook. Então, se eu fizer um curl em http://localhost, agora eu posso, porque eu estou conectando na minha própria máquina. Na porta 80, que eu não preciso dizer nada aqui, é padrão, se não porta, eu vou rodar aquele run PHP. Então, quando eu faço isso, eu conecto na porta 80 do meu notebook, que está mapeada na porta 80 do container, que tem um servidor ouvindo, que tem a raiz lá no /app, que tem esse script run.php, que desenha o Mandelbrot. Então, vamos ver se aqui de fora eu consigo renderizar o Mandelbrot que está lá dentro do container. Eu vou apertar aqui, ó, e deu certo. Então, como eu estou aqui fora, conseguindo renderizar um troço que está lá dentro, qual que seria a próxima etapa para nós agora? Tá? Então, se a gente voltar aqui no nosso slide, a próxima etapa ela é simples. Nós vamos agora usar o Apache Bench para tentar fazer uma verificação de performance desse cara. Então, eu vou rodar aqui um Apache Bench, eu poderia rodar aqui A, B, menos, não precisa, eu já deixei esse comando aqui. Então, quem baixou o repositório já tem esse bench. Então, basicamente, ele vai rodar 40 consultas em concorrência de 20 conexões simultâneas nesse endereço aí, localhost run, tá? É isso que nós vamos fazer agora para fazer o teste. Então, ./bench e vamos rodar. E isso aqui costuma demorar, tá? Isso aqui costuma demorar. Eu, quando fiz os meus testes aqui, quem está com os slides aí, se já deu uma olhadinha mais na frente, vocês viram aí que nos meus testes aqui, ele rodou em 77, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Ele rodou em 77,639 segundos. Eu estou olhando aqui o próximo slide, tá? Mas, como eu estou aqui transmitindo o vídeo, né? A gente está encodando aqui vídeo para mandar aqui para o Meet, muito provavelmente isso vai levar mais tempo, tá? Eu fiz um teste aí no outro evento aqui e levou 155. Eu não sei exatamente quanto que vai levar agora, porque lá eu estava usando StreamYard e aqui eu estou usando o Google Meet, é diferente. Mas vamos ver, isso aí geralmente demora. Mas o que a gente quer aqui, o que nós queremos demonstrar? Nós queremos demonstrar que essa versão, vocês se lembram, ela está com o Opcast desativado. Nós estamos rodando isso aqui sem JIT, tá? Então, tem isso também, né? Não só sem o JIT, mas sem o Opcast também. Então, isso aqui vai levar muito tempo para rodar. E quando a gente terminar aqui, eu vou lá ativar o Opcast com JIT e vocês vão ver quanto de ganho de performance isso aqui vai gerar para nós. Tá? Vamos poder fazer essa comparação, que é um troço aqui. Essa é a parte mais chata do negócio, né? Eu poderia cancelar aqui e passar em frente. Quanto tempo nós temos? Nós estamos meio em cima já, né, pessoal? Temos aí 10 minutinhos, né? Cara, tem 12 minutos, mas se você precisar de um tempo a mais, manda ver. Não, tudo bem. É só porque isso aqui realmente demora uns 2 minutos e meio aqui, não é tanto tempo assim, não. Mas é bem chato, né? Para quem está aí olhando para uma... Oi? 2 minutos e meio é muito tempo, dá pra fazer É muito tempo, né? Dá para tomar uma Heineken, ô Anderson? Faça às vezes aí para mim que eu tenho que dar um bom exemplo aqui. Tá bom, fica à vontade, você está com a câmera fechada, fica à vontade. Então, o que a gente está querendo aqui, pessoal, é fazer essa demonstração, esse comparativo. No próximo slide, né, eu vou mostrar para vocês. Deixa rodando aqui, vai, eu não vou ficar esperando aqui, não. No próximo slide, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que nós tivemos 77, né, quando eu fiz a execução aqui nos meus testes, 77 segundos, e quando eu ativo o JIT, a gente tem aí essa mesma execução acontecendo em 7 segundos, tá? Nossa, tá demorando muito, cara. Mas tudo bem, aqui já deu para ver que ele já rodou aqui por 162 segundos. Vamos, então, ativar o JIT lá dentro. Isso aqui tudo é log de execução do nosso servidor de desenvolvimento. Eu vou cancelar aqui e, ó, era isso que estava rodando, tá? Então, o que nós vamos fazer agora aqui é um docker php st enable opcast. Com isso, vamos ver como é que vai ficar. Vou rodar de novo o nosso servidorzinho aqui, local, e eu vou mandar fazer a mesma coisa, ver que é o mesmo script, o mesmo script aqui, bench, rodando as mesmas 40 vezes com 20 de concorrência,
E aí, isso aqui, em tese, deve rodar bem mais rápido, né? Vamos ver quanto tempo. Nos meus testes aqui, rodou em 7 segundos. Aqui realmente deve fazer alguma diferença aqui para nós. Vamos lá. Rufem os tambores. Olha lá, rodou, então, todos os testes. O outro a gente nem deixou terminar. Mas agora ele terminou em 19 segundos, que é um ganho muito grande. Legal. E aí eu vou para a pergunta, é um troço complicado aqui, mas a pergunta do 186HPS586ANG, que eu não sei quem é. Ganhos de performance, a gente pode esperar esses ganhos de performance em que cenários? Beleza. E lá na página de lançamento do PHP 8, você vai ver que nós temos esse gráfico. Esse gráfico, ele nos dá um baseline, que é essa linha preta, PHP 8 sem JIT. No PHP 8 sem JIT, nós temos esse baseline, que é 1, tá? Por que todos os projetos, essa linha está no mesmo lugar? Porque ela é 1. Considerando o tempo, a performance, no PHP 8 sem JIT, se eu chamar isso de 1, quando eu ligo o JIT, qual é o tipo de melhoria que eu tenho? Então, nos testes sintéticos, esse que a gente fez é um teste sintético, ou seja, ele é um teste que é feito para testar coisas específicas que não são necessariamente o que o mundo real nos pede, nos oferece. Tá? Então, nos testes sintéticos, como o Bench, ou o Microbench, ou o próprio Mandelbrot, que foi o que eu acabei de rodar aqui, você tem um ganho, a linha azul que nos interessa aqui, de 2,94 vezes. No Bench, 2,78. No Microbench, 1,77. Mas quando você vai para o mundo real, WordPress, performance, você tem ganho de 1,05, ou seja, 5%. MediaWiki, 17%. A aplicação de demonstração do Symfony, 0 de ganho. JIT não acrescenta nada. E eu falei para vocês focarem na linha azul, porque essa linha azul é o JIT que eu venho falando para vocês, que é o JIT de tracing. Lembra que eu disse que a gente tem um ramo de execução, né? Esse ramo de execução, ele é o chamado de JIT de tracing, ou seja, ele vai fazendo um tracing do código e vai otimizando. Existe ainda essa barra cinza, que é o JIT de função, ou seja, chamei a função, ele vai lá e otimiza aquela função. Se eu chamei muito a função, eu otimizo ela. Em alguns casos, o JIT de função chega a ter perda de performance. Vamos entender por que o WordPress tem 1% a menos de performance nesse tipo. Que o MediaWiki não tem perda, mas o Symfony, por exemplo, tem 9% de perda, né, nesse tipo de execução de tracing de função, ou de JIT de função. O JIT, ele é suscetível, pessoal, a tipos, DOM e expectativas frustradas, ou seja, lembra que eu falei para vocês, quando o código vai aquecendo, ele vai e otimiza. Para fazer essa otimização, ele assume, ou seja, ele parte do pressuposto que algumas coisas são verdadeiras. Como assim, Ricardo? Olha, eu estou rodando essa função, rodei essa função 99 vezes. O valor que vem na variável x é sempre inteiro. O código vai entender, o otimizador vai entender, estatisticamente, que aquela variável só recebe inteiro. Então, ele otimiza esse código e coloca no cache. Mas antes de rodar, ele testa. O número ainda é inteiro? Porque se esse número não for inteiro, a otimização que eu fiz que foi para inteiro não vale. Então, eu vou lá e 99 vezes eu rodo com inteiro. Otimizei, o código está lá. Cara, na 100ª vez vem um float. O que acontece? Bailout. Acontece uma desotimização daquele código. Ele joga fora aquele código que estava lá compilado e volta a compilar e volta a controlar de novo. E essa etapa adicional de ficar testando, de ficar contando, de ficar vendo se o código está morno, está quente, de compilar, de jogar, de tirar, de refazer, essas coisas têm custo. JIT não é de graça, né? Quando você faz esse tipo de controle, ele também pode afetar na performance. É por isso que afeta nessas aplicações do mundo real, que de repente no PHP seria um troço que seria mais rápido não ter JIT. Por quê? Ora, se a sua aplicação ela é IO-bound, ou seja, ela depende de entrada e saída de disco ou de rede, ou seja, se a sua aplicação acessa banco de dados para fazer as coisas, ou se ela grava arquivos no disco, se ela tem pouco ou nenhum reuso, ou seja, se você não tem muita repetição de código, que é o caso de pegar um registro no banco e desenhar uma tela e mostrar para o usuário, ou se a execução ela tem um tempo de vida muito curto, ou seja, basicamente o que uma aplicação web é,
você não tem o ganho de 200, 300, 400%. Você tem um ganho aí em torno de 5 a 20%. Tá? Então, você não espere essa performance gigantesca nesse tipo de código do mundo real, no WordPress, no MediaWiki, tá? Então, nós não vamos ver esse tipo de ganho de performance. E aí eu te pergunto, ou melhor, você me pergunta, Ricardo, vale a pena? Vale a pena esse trabalho todo para 5, 20% de performance? Bom, eu vou te responder que depende. Cada pessoa tem as suas necessidades. Então, se você... Deixa eu ver aqui que tem um comentário aqui. Me parece ser uma otimização semelhante que o V8 faz no JavaScript devido à tipagem dinâmica. Exatamente isso. Você está certíssimo. Porque o que a gente tem é o seguinte, só vai valer a pena para nós se, por exemplo, eu sou um cara que estou desenvolvendo uma extensão. A minha extensão, se eu estou desenvolvendo ela, é porque eu tenho muito uso para ela, né? Ela vai rodar várias vezes. Então, como ela vai rodar várias vezes, eu quero compilar ela em C para ser mais rápido. Ó, com o JIT você não precisa. Porque o JIT chega a rodar mais rápido do que o FFI, né? Que é você compilar um troço em C e trazer para dentro, né? Lógico, extensões não, mas uma extensão nativa, né? Só que dá um mega trabalho que você tem que fazer dentro daquelas regras da engine. Mas aqui é muito melhor você escrever em PHP do que você ter que fazer uma extensão em C, e para botar no servidor você vai ter que instalar essa extensão, vai ter que compilar, vai ter que disponibilizar, vai ter que mudar o PHP-INI, né? Aqui não, é código direto em PHP. Então, se é o teu caso, vale a pena. Se o teu código usa muita CPU, que é o caso do nosso Mandelbrot aqui, aplicações científicas, IA, esse tipo de código vai se beneficiar do JIT. Ou, como aqui, você comentou aqui, mas a tipagem definida no código, a tipagem no código você consegue mitigar. Porque, sim, lembra, é expectativa frustrada. Eu coloquei tipagem, DOM, expectativa frustrada. DOM é o quê? Meu Document Object Model. Cada vez que eu passo um objeto, muda a lista de atributos, ora vem esse atributo, ora não vem, isso vai dar problema para mim, porque isso vai frustrar expectativas, né? Então, por exemplo, é muito melhor eu mandar sempre os mesmos atributos. Ah, esse aqui não está disponível. Ao invés de eu tirar, manda vazio. Porque isso garante que o meu código, que a engine, ela vai ver a mesma lista. O meu DOM não muda. Então, eu não frustro a expectativa, né? Eu não tenho failed guard, eu não tenho um cheque que deu errado, né? Então, é por isso que eu estou falando, colocar o type hint, colocar o tipo, as variáveis tipadas, ajuda, porque você garante para a engine que ali nunca vai vir um float, vai ser sempre um inteiro. Então, se sempre vai vir um inteiro, eu não preciso nem testar. Se o código já está dizendo que ali é sempre inteiro, eu nem vou testar. Não é um guard, eu não preciso ficar checando isso toda vez, já melhora. Ou se você é um cara que 5% de performance para você faz diferença, né? Eu quero ali premiar a última gota. Porque, seja porque eu tenho um servidor que recebe 100 mil requisições simultâneas, né? 40 mil solicitações por dia. Se você é esse cara, isso vale muito a pena, porque 5% é muita coisa. Não é muita coisa se a gente tem ali um sitezinho que, sei lá, tem 3, 4 acessos simultâneos, que no fim do dia você teve ali 200, 400, 5 mil que seja, acessos naquele servidor por dia, não é muito. Mas quando você tem um volume muito grande, 5 a 20% faz toda a diferença. Então, assim, eu sei que pode ter sido um balde de água fria, né, para quem estava esperando aí 200, 300, 400% de ganho, de performance, mas a vida real, ela não é um conto de fadas, não é aquele seu todinho gelado. Então, o que a gente tem aqui é um troço maduro, seguro, o que deveria ser uma prova de competência, né, da melhoria que o PHP vem sofrendo, porque o trabalho que deu para Pogit, né, e o custo também, porque, olha só, debugger precisa ser mexido, profiler precisa ser mexido, profiler externo precisa ser reescrito. O trabalho que vai dar para soltar novas correções, né? Porque qualquer nova funcionalidade tem que ser testada agora também com JIT, né? Então, tudo fica mais difícil, tudo dá mais trabalho. Valeu a pena fazer? Valeu. Então, o trabalho que se fez, né, moroso, para colocar JIT, e a gente só conseguiu 20% é porque o troço já estava muito otimizado. Então, isso é uma prova de sucesso, na minha opinião, né? E eu acho que vai ser bem bacana. Tem algum caso que a gente atrapalha no lugar de ajudar? Tem aqueles casos lá, né, que a gente colocou quando você tem muito failed guard, quando código IO-bound, quer dizer, uma aplicação WordPress, você tem um ganho aí no máximo de 5%, né?
Então, se 5% para você for pouco, não vale a pena, né? E tem casos em que o JIT, mesmo o JIT de tracing, ele pode atrapalhar, quando o código é completamente diferente entre execuções. Muito bom, quanto melhor seu código com relação a tipagem, return, mais performance também. Isso. Quanto mais profissional, né, o teu código, melhor vai ser a performance agora. É o contrário da otimização de 5 para 7, que quanto pior, melhor. Aqui, quanto melhor, melhor. Tá? Então, essa é uma grande coisa que o JIT também está entregando para a gente. Ela está premiando, o PHP 8 premia o bom programador. Né? O mau programador não sofre também não, tá? Porque aquela otimização do 5 para 7 ainda está aqui. Se o código for ruim, primeiro ele otimiza para código bom, depois ele faz a otimização de código bom para código melhor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou só deixar aqui as referências. Apesar que eu mandei aí o PDF para vocês, mas se vocês quiserem printar aí, que eu vou ter que tirar aqui o slide para poder ver para poder voltar para a tela, tá? Então, quem printou, printou. Quem não printou, tem que baixar o PDF lá no Speaker Deck, beleza? Vou tirar aqui. E é isso, pessoal. Valeu mesmo. Obrigadão aí, todos vocês, pela paciência e pelo interesse. Manda o link do slide. Eu vou botar aqui o link do slide, peraí. Tá aqui, ó, o link tá aqui, ó. Tá? E aí lá tem o endereço também do JIT, tá? Para bit.ly/JIT so what. Vocês podem baixar o código. Eu vou subir aqui esse Dockerfile também, que aí vocês não precisam fazer na mão. Se bem que vai estar o vídeo também depois gravado. Tá bom, pessoal? Sucesso, Anderson. Se tiver alguma coisa que ainda... Eu acho que o Anderson não está aí. Como ele falou, né, que ia estar em duas, ia estar monitorando duas, a outra deve estar acabando também. Gente, brigadão. Se alguém quiser... Cara, tô aqui sim, aqui tem um delay aqui. Ah, tá. As perguntas já foram, já? Teve algumas perguntas aqui, mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, também pode falar direto comigo. Eu sou @rancoelho em tudo que é rede. Então pode ficar à vontade para me alcançar em qualquer rede aí. Telegram, Instagram, Twitter, tanto faz. Tá tranquilo. A gente cara, se der para você, se tiver tempo aí, tiver tranquilo, daqui a meia hora vai começar o painel intitulado Virei Tech Leader. E agora? Quem vai estar participando é o Ivan, o Rafael Dons, o Elton Mineto e o Marcelo Leal. Vê se você consegue dar uma passada lá. Te passo o link aqui pelo WhatsApp. Tá bom, beleza então. Coelho, cara, muito obrigado, viu, por compartilhar o seu conhecimento aí com a gente. Calma, eu tô te agradecendo, cara. Não precisa ser correto. Eu falei antes de você começar, é o delay. É o delay. Cara, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com o público da Tempo Real Eventos, com o público da PHP Conference, principalmente. E, cara, é sempre uma grande satisfação contar com você, tá? Você tá aqui, ó, mora no nosso coração, beleza? Valeu, meu querido. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? A oportunidade. É sempre muito bom falar aí com essa audiência, porque essa é uma audiência maravilhosa, interessada, que gosta muito, pessoal técnico. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Conte conosco. Beleza.